Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. É pela maravilhosa graça do Senhor que aqui estamos mais uma vez para partilharmos convosco essas preciosas palavras de vida que o Senhor tem restaurado nesta hora em que nós estamos vivendo. Nós estamos aí um assunto que é realmente muito tremendo, pois nós estamos entrando na parte oculta da mente de Deus, onde Ele tem prometido nesta hora revelar todos os mistérios que estiveram ocultos nele desde antes da fundação do mundo. Nós estamos aí nesse tema tão maravilhoso, né? Tratando deste assunto que Deus é único. Nós não cremos, né, num Deus Pai, num Deus Filho, num Deus Espírito Santo. Nós cremos em um único Deus que foi revelado, que foi manifestado em seu Filho Jesus Cristo. E eu quero discorrer com vocês aqui, através dessa programação, este assunto. E, para tanto, eu quero fazer uma leitura lá no Velho Testamento, que é uma sombra do Novo. E quero mostrar para vocês que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. E isso não o fez uma outra pessoa. Eu quero pegar aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, e eu vou ler aqui alguns versos, e aqui está. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o primeiro mandamento que o Senhor entregou para Moisés entregar ao povo, Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Isso está no singular. Não está falando amarás os senhores teus deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Guarda-te e que
não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Eu penso que nós não temos o que acrescentar. Eu sou do parecer que nós temos que tomar a palavra exatamente da maneira que ela é. Nós não temos autoridade nenhuma para inferirmos quanto à palavra de Deus. Nós temos sido recomendados para tomarmos a palavra e ficarmos com a palavra da maneira que ela é, da maneira que ela nos diz. E o certo é que nós estamos numa hora em que as pessoas se acham com autoridade para inferir quanto à palavra. E eu quero, nesta programação, eu estou aqui com a mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, e nós estamos aqui desvendando este grande mistério, este grande segredo que estava na mente de Deus ainda antes da fundação do mundo. Deus revelando-se a si mesmo através de Cristo. Deus manifestado em carne. Então, este grande segredo, Deus se tornando homem, um homem ungido, que foi Cristo. E se você buscar o significado da palavra Cristo, você vai ver que significa o ungido. Aquele que foi ungido com a plenitude da divindade. Ou seja, aquele no qual Deus teve grande prazer em vir morar. Jesus foi o tabernáculo onde Deus habitou, onde Deus se manifestou. Eu estou aqui com uma escritura também, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 4 e no verso 6, nós encontramos João, ali na ilha de Patmos, e sendo um escriba, porque, na verdade, o livro de Apocalipse não é o livro da revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo. João foi apenas um escriba que Deus usou para transmitir estas coisas tão profundas da sua preciosa palavra. E ele diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vos seja multiplicada da parte daquele que é, e que era, e que há de vir,
e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então aqui estão estas expressões. Aquele que é, aquele que era e há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Aqui estão, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Aqui estão estas descrições, aqui estão estes títulos que se referem a uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou dos nossos pecados em seu precioso sangue. Então, nós encontramos aqui o Espírito de Deus se expressando através de João. E ele diz, a suprema deidade de Jesus Cristo. E ele veio para nos revelar a divindade de um único Deus. Hoje existe um erro gravíssimo que diz que há 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme foi dada a João pelo próprio Senhor Jesus, ela vem corrigir este erro. Não é que haja 3 deuses, mas um único Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos maiores: Pai, Filho e Espírito Santo. E esta poderosa revelação, quando olhamos através da Bíblia Sagrada, nós podemos ver que a igreja primitiva, ela tinha esta revelação. E nesta hora final, Deus nos tem prometido um profeta para restaurar a nossa fé, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Ele vem para nos dizer que Deus é um, é único, mas se manifesta em 3 ofícios maiores. E isto não faz 3 pessoas, não faz 3 deuses. Deus nos enviou um profeta para restaurar a fórmula correta do batismo nas águas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro, para perdão dos pecados e para que fôssemos cheios daquele mesmo precioso Espírito que estava nos apóstolos e todos aqueles santos de Deus. É óbvio que os doutores, que os teólogos modernos desta hora em que nós estamos vivendo não concordam com isto. E quando olhamos para o Velho Testamento,
nós encontramos apenas um único Deus. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós também temos o mesmo testemunho. Mas, todavia, as pessoas têm distorcido este assunto. Ensinam que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E que estes três não são três aspectos de uma mesma pessoa, mas sim de uma outra. E aí, então, nós temos esta doutrina fantástica, né, da Trindade, e eles creem que há simplesmente três pessoas e que elas estão ali tão concordemente, né, e que é apenas um único Deus. Mas este é o grande mistério da Trindade. É claro que é. Como podem três pessoas em um Deus? Não só não existe isso dentro da Bíblia Sagrada, e se não está na Bíblia, isto é inescriturístico. Então, quando você raciocina isto também não tem lógica. Ou então a nossa linguagem tem perdido o sentido. Mas eu quero aqui deixar bem enfatizado para você, meu precioso amigo, meu irmão precioso, amados ouvintes, ouçam de novo estas palavras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou de A a Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. Mas não uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Então, nesta hora final, Deus está abrindo todos esses mistérios que estavam em sua mente, ainda antes da fundação do mundo, e está revelando a quem? Aos seus filhos, aos seus eleitos predestinados, desde antes da fundação do mundo. E nós vamos ver, quando voltamos à história, de que eles lá no princípio, eles não acreditavam em três deuses. Esta não era uma crença que estava entre os apóstolos. Aliás, isto veio depois da morte destes apóstolos, muito tempo depois. E isto foi uma doutrina que foi introduzida no Concílio de Nicéia, no ano 325. E ali, então, houve uma dissidência. Houve uns que saíram para crer em um único Deus e o outro que saiu para crer em três deuses. Então, ali nós temos o unitarismo e o trinitarianismo. Mas nós não vamos aqui agora falarmos disso. Eu quero uma ocasião especial, onde nós vamos trazer a história e mostrar para vocês o que realmente aconteceu neste concílio ali. E desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um único Deus, com três ofícios, com três manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura,
Mas eles tentam estabelecer que Deus é três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada entre eles. Mas aqui, quando nós olhamos para a palavra, aqui em Apocalipse, nós podemos ver que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. O que quer dizer que ele é de A até Z. Ele é tudo isto. Ele é tudo em todos, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3:16, diz que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que diz a Bíblia. Não diz nada acerca de uma primeira, de uma segunda, de uma terceira pessoa aqui. Diz apenas que Deus foi manifestado em carne. Um Deus, este único Deus, foi manifestado em carne. E isto, queridos, só por si ou por si próprio, deveria pôr fim a esta questão. Deus veio numa forma humana. E isto não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação, pois isto estava na mente de Deus, ainda antes de ver, antes de haver mundo. E é uma revelação que tem sido dada nesta hora na qual nós estamos vivendo. Deus é meus preciosos irmãos, manifestado em três atributos maiores. Deus revelado em seu Filho, a plenitude da divindade. Quero apenas partilhar com vocês aqui ainda, antes de nós encerrarmos. Isto está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E isto foi a fé que estava no coração dos nossos irmãos ali na primeira era da igreja. E nesta última era, quando a coisa veio se distorcendo durante todas as demais eras, o Senhor nos tem prometido um profeta para restaurar a nossa fé,
aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Lá no princípio. Deus abençoe o seu coração. Vamos, em outras programações, continuarmos tratando deste assunto tão fino, tão maravilhoso. Deus encha a sua alma da revelação preciosa de sua palavra nesta hora.